Segundo Carlos Oss, em seu Livro dos Milagres, entre aspas, é possível argumentar que em pelo menos 2 ocasiões, visões e êxtases religiosos, talvez acompanhados por convulsões, foram gatilhos que desencadearam mudanças radicais nos rumos da história. Ele estava mencionando aqui o caso de Paulo, que perseguiu por muito tempo os cristãos, mas acabou se convertendo ao cristianismo depois de supostamente ter tido um contato com Jesus depois que ele morreu, e também ao profeta Maomé, do islamismo, que teria, por intermédio do anjo Gabriel, entrado em contato com o Todo-Poderoso. Só que ele traz aqui alguns estudos que sugerem, que levantam a hipótese de que esses 2 grandes nomes da religião talvez não tenham tido nenhum contato com o sobrenatural, e sim sido vítimas de uma condição neurológica chamada epilepsia. Será? Este é mais um vídeo do quadro Leitura Cética. Eu vou resenhar hoje para você o capítulo 3 desse livro aqui, que é o Visões e Êxtases. Se você curte esse conteúdo, já se inscreve aí no canal, curte, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Você pode adquirir um exemplar desse livro também a partir do link que eu deixei aí na descrição do vídeo e pode participar do nosso Clube do Livro, comigo e com meu amigo Nicolas, o Neuromágico, no qual a gente vai ler todos os capítulos dessa belezinha aqui e discuti-los aos sábados. Mas depois do dia 5 de março de 2022 não dá mais tempo não, tá? Então, dá uma olhada aí. Bom, para início de conversa, o Orsi aponta uma contradição entre os relatos da Bíblia e os do Alcorão. Porque lá na Bíblia a gente lê Paulo dizendo que não dá para você fundamentar a fé cristã a não ser admitindo que Jesus veio para nos salvar, foi crucificado e ressuscitou. Só que lá no Alcorão está registrado, acho que não foi o Maomé que escreveu, né? Mas enfim, que Jesus sequer foi crucificado. Então não dá para ambas as perspectivas serem corretas simultaneamente. Tem caroço aí nesse angu. Para resolver isso aí, o Orsi levanta algumas possibilidades bem interessantes. A gente já vai chegar na epilepsia, tá? A primeira delas é de que, na verdade, existem 2 deuses que são meio que rivais, que estariam lutando para conseguir o maior número de fiéis, e cada um deles entrou em contato com esses homens de forma independente, gerando aí essa confusão, né? Cada um acreditando que existe só um Deus. A segunda hipótese, que é bem curiosa, eu nem sei se ela é séria, é de que, na verdade, existiria só um Deus que entrou em contato com ambos os homens, só que cada um interpretou de uma forma meio enviesada, meio torta essa mensagem, concluindo coisas bem contraditórias. O problema disso aí é que Deus Todo-Poderoso teria cometido um erro, né? Escolhendo homens que seriam receptáculos tão ruins de uma mensagem tão importante assim. Ou ele mesmo, né, seria ruim ao passar essa mensagem, sei lá. E a terceira possibilidade, que é a favorita do Orsi, é a de que Paulo e Maomé tenham passado aí por uma experiência anômala, totalmente natural, sem contato com o divino, mas que interpretaram essa experiência a partir das lentes de suas crenças e valores que estão totalmente associados à sua cultura. Culturas diferentes, é bom sinalizar, né? E é aí que entra em cena a epilepsia. Ele começa a mencionar alguns autores que trabalham essa hipótese, incluindo o Hitchens, falecido Hitchens, que escreveu lá no seu livro Deus Não é Grande, que eu deixei inclusive aqui o link para você adquirir caso você queira, o seguinte, entre aspas. Alguns críticos cristãos sem coração sugeriam que ele, Maomé, era epiléptico, embora falhem em notar os mesmos sintomas no surto experimentado por Paulo na estrada de Damasco. E aí o Orsi faz uma menção breve do que é epilepsia, até para alertar as pessoas que têm uma visão mais de senso comum de que isso envolve apenas a pessoa cair no chão, se contorcer, se debater, tendo aqueles movimentos meio involuntários, ficando inconsciente. É claro que esse é um sintoma típico da epilepsia, mas existem outros sintomas dependendo de quais regiões do cérebro têm ali seus neurônios disparando de forma descontrolada e frenética. A pessoa pode ter um grande prazer, pode se sentir aterrorizada, pode ter alucinações olfativas, visuais, ou seja, perceber coisas que não existem, ficar ausente por um tempo ali, as crises de ausência chamadas na literatura e assim por diante. Então são várias as possibilidades de experiências, de sintomas relacionadas com esse quadro neurológico. Bom, depois disso, o Orsi menciona o artigo publicado em 87 por um médico cristão chamado David... deixa eu ler isso aqui que é bem difícil. Landsborough. É isso aí, o David, viu? O David, tá bom, né?
que menciona que existem evidências na Bíblia de que Paulo estava mesmo enfermo, doente. Por exemplo, lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele, Paulo, referindo-se a si mesmo em terceira pessoa, fala que conhece, entre aspas, um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se foi fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E prossegue dizendo que esse homem, ou seja, ele mesmo, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Em seguida, ele afirma que, para evitar que ele se sinta orgulhoso por ter tido essas experiências, Deus lhe pôs, entre aspas, um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetar e me livrar do perigo da vaidade. O Landsborough, falei certo? Falei. Especula que esse espinho na carne seja um sintoma um pouco mais chato da epilepsia, talvez até mesmo as convulsões, e ele diz que há registros, relatos de pacientes epilépticos tendo algumas dessas experiências relatadas por Paulo. Por exemplo, essa ideia de estar no céu é descrita por alguns pacientes e ele menciona uma mulher que disse o seguinte, que experimentou um sentimento súbito de ser erguida, de elevação, com satisfação, um sentimento extremamente prazeroso. E mais adiante ela parece ter feito menção a essas coisas inefáveis, indescritíveis, ao dizer o seguinte: estou prestes a atingir um conhecimento que ninguém mais tem, algo a ver com a linha entre a vida e a morte. E por fim, o médico Landsborough menciona a carta aos Gálatas, esse trecho aqui é muito interessante, no qual Paulo lembra que estava enfermo ali, chegou lá na Ásia Menor, na província romana de Galátia, e que foi bem recebido pela galera. Ele falou o seguinte, entre aspas, fui para vós uma provação por causa do meu corpo, mas nem por isto me desprezastes, nem rejeitastes. Estes dois termos aqui têm uma possível tradução que é cuspir em. Então eles não cuspiram no Paulo. Mas o que isso tem a ver? É que na cultura romana daquela época, acreditava-se que, diante de uma pessoa que estava tendo um ataque epiléptico, se você cuspisse nela, você evitava ser contaminada por aquele problema. Que coisa, hein? Bom, se Paulo tinha mesmo epilepsia, como entender sua experiência de conversão na estrada rumo a Damasco? Ele viu uma luz forte se aproximando dele, caiu, conversou supostamente com Jesus, que perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele era chamado de Saulo, né? E depois mudou para Paulo. E depois se levantou seguindo a vida, né? Ficou um tempo cego. Acontece que muitos desses sintomas podem ser apresentados por pacientes que têm epilepsia. Aquele médico que eu mencionei antes cita um caso que ele mesmo acompanhou de um homem que tinha essa experiência de uma luz forte invadindo seus olhos, ele sentia cheiros de coisas que não existiam e acabava ficando cego durante 15 minutos até uma semana depois desse episódio. Então isso pode acontecer. O que ele acha meio improvável é aquela conversação complexa que Paulo teria tido com Jesus entre pacientes que têm essa epilepsia do lobo temporal. Uma possibilidade é que Paulo tenha interpretado toda aquela experiência estática, regada por muitas emoções, depois, posteriormente, como se tivesse tido aquela conversa. Agora, não é impossível, e o caso desse paciente dele ilustra isso, que ele tenha tido uma alucinação auditiva, que ele tenha ouvido coisas realmente em função de um ataque epiléptico, ou pelo menos que ele tenha tido um diálogo interno consigo mesmo durante aquela experiência magnífica, que ele acabou interpretando então como um contato com Jesus. Não dá para descartar isso. Bom, e para fechar, esse médico, David Landsborough, conclui que é improvável que Paulo tenha se convertido ao cristianismo apenas por causa dessa possível crise epiléptica. Ele menciona que existem casos, sim, onde esses tipos de experiência acabam mudando drasticamente, radicalmente a perspectiva religiosa de um paciente, mas que muitos desses casos a gente vê a pessoa também desenvolvendo um transtorno psicótico como esquizofrenia e não há evidências ou indícios razoáveis de que Paulo tenha desenvolvido esse tipo de processo psicótico. Ele acha mais provável que Paulo tivesse alguns conflitos, algumas dúvidas sobre a sua religiosidade, sobre aquilo que ele estava fazendo, a perseguição dele aos cristãos, e que por causa dessa experiência ele tivesse virado a chavinha a respeito desse assunto, né? Tido uma resposta, talvez,
para essas suas dúvidas e finalmente se converteu ao cristianismo. Agora, a respeito do profeta Maomé, o Orsi comenta que o Alcorão foi escrito décadas ou até séculos depois da morte desse profeta, o que torna improvável que ele mesmo tenha escrito sobre as suas próprias experiências. Então fica um pouco mais difícil a gente achar indícios ali de que ele pudesse estar doente ou passando por algum tipo de dificuldade neurológica como a epilepsia. E ele menciona também estudiosos que são mais sensíveis à pauta da intolerância religiosa, que argumentam que existe uma tentativa, aparentemente por parte de cristãos, de deslegitimar as profecias e experiências religiosas de Maomé com essa acusação de que ele teria um transtorno mental ou um problema neurológico. Seria mais ou menos assim, ó. Os nossos apóstolos, Jesus, essa galera sim, teve muitas experiências espirituais legítimas. Esses outros aí da outra religião, meu filho, tem nada a ver não, viu? Apesar disso, o Orsi encontrou um autor cujo codinome é Alicina, que é um ex-muçulmano que encontrou textos que são paralelos ou tipo apócrifos do Alcorão, que registram coisas sobre a vida de Maomé, sugerindo que ele pode sim ter tido epilepsia. São mencionados sintomas como alucinações, amnésia parcial e contrações musculares involuntárias em alguns desses textos. E em um deles, especificamente, é relatado que depois que Maomé teve seu primeiro encontro com o anjo Gabriel, ele teve espasmos nos músculos entre o pescoço e os ombros e, aterrorizado, pediu ajuda à sua esposa. Bom, apesar disso tudo, o Carlos Orsi, que é um cético nato, finaliza sua reflexão, a sua discussão sobre esses dois casos com uma boa dose de ponderação. Entre aspas, imagino que esses diagnósticos possam parecer muito suspeitos. Afinal, apóstolo e profeta estão mortos há séculos. Não podemos mais submetê-los a delicados eletroencefalogramas, nem estudar minuciosamente a função de seus cérebros durante êxtases e revelações. Também não dispomos de seus corpos para realizar autópsias. Pois é, eu super concordo com o Orsi, assina embaixo, não dá pra gente bater o martelo a respeito dessa questão. Mas, se a gente considerar essas duas opções básicas, a gente pensar assim, poxa, será que esses caras, ou pelo menos um deles, entrou em contato de fato com uma divindade, teve ali uma grande revelação? E, a outra hipótese, será que ambos tiveram um problema neurológico que deflagrou essa experiência anômala, diferente, alimentando as suas crenças religiosas? Eu certamente fico com essa segunda opção. Porque a gente sabe que essas coisas existem. A gente viu aqui alguns exemplos de casos de epilepsia onde coisas estranhas assim aconteceram e as pessoas podem fazer uma interpretação religiosa dessas experiências. Ao passo que até o momento, infelizmente, a gente não tem nenhuma boa evidência de que Deus existe e está aí tentando se comunicar com a gente. O que você acha?